Lucas, capítulo 18. Vamos ler Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler aqui o versículo 1 ao 8, é desse capítulo. Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8. E começa assim. Jesus vem conversando, né? E ele faz essa parábola. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temiam, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Então, irmãos, essa é uma passagem em que Jesus, ele fala sobre esse juiz de uma terra e uma viúva que tem uma causa e não consegue que essa causa seja administrada ali, seja colocada ao juiz, né, e que ele a julgue. Mas no início, Jesus ele já coloca assim: sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse é o título que ele inicia a parábola. Então, irmãos, a gente tem que entender que quando a gente vai tratar algo em nossa vida, essa oração sem cessar, e esse modo em que eu tenho o vínculo e eu apresento essa causa diante de Jesus, diante de Deus, vai fazer a diferença. Porque muitas vezes eu coloco diante de Deus uma reivindicação, eu coloco diante de Deus algo que, se ao primeiro momento eu entendo que há um obstáculo, eu desisto. Será que aquilo era tão importante para a minha vida, tão importante no meu objetivo de alcançar? E aqui Jesus já coloca como o primeiro versículo esse orar sem cessar, para que eu possa demonstrar diante de Deus qual que é o meu objetivo, qual que é a importância daquilo que eu tenho apresentado diante de Jesus. Porque essa solicitação que eu vou fazer, além de exaltar o nome de Jesus quando for alcançada, ela tem que mostrar um objetivo que é engrandecer ainda mais o nome de Deus nas nossas vidas. E Jesus vai prosseguindo aqui dizendo: havia numa cidade, né, um certo juiz que não temia, não respeitava os homens, nem temia a Deus. E aí a gente vê um outro aprendizado, que nessa situação a viúva, ela se colocava diante de alguém que não temia a Deus e não respeitava os homens, e por isso demorou tanto a julgar a ação dela. E muitas vezes a gente se depara com esses obstáculos que nós temos na vida. Embora eu busque a Deus, embora eu jejue, embora eu me apresente, eu faça de tudo, mas do outro lado tem aquela pessoa que não serve a Deus, que não respeita aos homens e que não vai dar importância àquilo que eu tenho apresentado. E aí eu pergunto, melhor não seria se fosse alguém de Deus do outro lado? Será que eu, tendo um juiz que temesse a Deus, se eu tivesse ali um juiz que respeitasse ao homem, será que esse texto seria diferente? Eu poderia ler ao contrário? Quem aqui não queria apresentar uma causa e ter ali um juiz que fosse temente a Deus, que respeitasse ao homem? E aí esse sofrimento dessa viúva não seria tão grande assim. Lógico que Deus agiu, mas poderia ter sido algo mais fácil. Já pensou se eu chego lá diante do juiz, aí encontro o Tiago como juiz? Servo de Deus, temente a Deus. Ele ia entender a minha causa, ele ia respeitar aquilo que eu tenho. E com certeza Deus iria tocar no coração dele para que julgasse a minha causa mais rápido e favorável.
E aí, irmãos, a gente pode se colocar em alguns pontos em que a vida nos coloca em situações que eu tenho que me preparar para ocupar esse lugar, e não para ter um individualismo e crescer diante dos homens, mas sim ocupar espaço para que eu possa com isso ajudar pessoas, ajudar servos de Deus. Eu até comentei lá em Sorocaba, tinha um rapaz trabalhando lá na minha casa, e ele queria fazer faculdade de Direito, mas achava que era velho, achava que não tinha condições, achava que não tinha jeito para a coisa. E aí um dia ele é servo de Deus, um dia ele foi e começou a faculdade. E aí ele conversando, falou: rapaz, se eu soubesse que tinha gente mais velha que eu, gente menos instruída que eu tinha começado mais cedo. Mas agora eu vou no meu objetivo, que é me formar em Direito e ajudar as pessoas. Ou seja, se ele tivesse começado antes, será que ele já não teria se formado e ajudado mais pessoas? E aí eu fui conversando com ele e outras coisas também. Ele compõe música, ele tem um canal no YouTube, e falou que ele demorou muito para entender, porque os obstáculos que ele colocou não foi o inimigo, foi ele mesmo que colocou esses obstáculos. E muitas vezes a gente deixa pessoas que não servem a Deus, deixa pessoas que não se preocupam com o próximo ocuparem lugares que nós poderíamos estar lá. Não para me glorificar, para me engrandecer, não. Mas para ajudar outros servos de Deus e, acima de tudo, levar a palavra de Deus. Eu até coloquei aqui uma parábola que minha esposa falou, né? Sobre onde eu tenho que estar, né? O posicionamento que eu tenho que estar, e que eu tenho que preencher todos os espaços com a presença de Deus e com tudo que Deus oferece nas nossas vidas. E ela contou uma parábola sobre o muro, né? Que tinha um rapaz em cima do muro lá. E aí de um lado estava o diabo e do outro estava Deus. E Deus falava assim: vem para cá, pula aqui, meu filho, desce aqui. E ele ficava ali em cima do muro e não descia. E aí o Senhor falava: vem para cá, filho, desce desse muro, sai desse muro. E do outro lado o inimigo quieto lá. Aí o rapaz olhou para o inimigo, lá para o diabo, e falou assim: por que você não fala para eu pular para o seu lado? Ele falou: não, o muro já é meu, né? Ou seja, se você está em cima do muro, se você não está ocupando o espaço, o lugar que Deus tem para você, que Deus prepara para você, você já está do lado errado. E aí nessa parábola que Jesus coloca aqui, é isso, irmãos. Jesus, ele deixa claro que, em primeiro lugar, eu tenho que ter convicção daquilo que eu estou pedindo, eu tenho que ter certeza do meu objetivo, clamar, orar, sem cessar e não desistir, embora os obstáculos aconteçam. E num outro momento também, eu tenho a percepção de que, por um outro ponto de vista, eu tenho que me preparar para ser essa pessoa. Não só na figura do juiz aqui, como está no texto, mas na figura daquela pessoa que vai levar a palavra em casa, que vai evangelizar no meu serviço, que vai evangelizar aos meus companheiros ali, dos amigos, a minha própria família em casa. Talvez Deus abençoe que todos sejam evangélicos, mas às vezes um ali está fora. Então, quando a gente se coloca nessa posição de se preparar e ser o juiz, representante de Deus nessas causas, a gente está glorificando ao nome do Senhor. E no final aqui, né, no 8, Jesus ele traz aqui uma exclamação, né? Porventura achará fé na terra? Ou seja, não adianta eu não crer que Jesus pode fazer o impossível. Aquela causa que eu tenho, e eu ponho na mão de Deus, tiro da mão de Deus. Ponho na mão de Deus, tiro na mão de Deus. Se eu apresento isso diante de Deus, não importa os obstáculos, não importa se o juiz serve a Deus ou não serve, não importa se vai demorar ou não, mas a partir do momento que eu entrego e eu tenho fé que Deus age no impossível, eu tenho que manter isso. Eu tenho que crer nisso. Muitas vezes a gente se depara com situações que, no meu entender, é Deus testando a gente ali, para saber até onde a gente confia ou não. E já aconteceu comigo. Eu falei assim: se o senhor está me testando aí, eu estou entendendo e vou esperar, né? Porque a gente está na mão de Deus. Daqui a pouco, será que está? Será que está? Será que vai dar certo? Mas eu vou falar com alguém que eu sei que é influente. Não, mas volta. Não, mas está na mão de Deus. E aí vai, e aí volta. Irmãos, enquanto eu tiver esse pensamento, eu não estou agindo com toda a fé naquele Deus do impossível. E aí, para a gente finalizar,
essa parábola, ela trouxe para mim o seguinte: quando a gente tem pessoas trabalhando em nome de Deus em todos os espaços, quando eu tenho Deus trabalhando na minha vida em todos os sentidos, quando eu tenho e eu deixo Deus agir na minha vida por completo, nós temos uma igreja forte, nós temos uma família forte, nós temos uma base forte. E aí, se eu sair daqui, eu sei que isso vai continuar lá fora. Não é só aqui dentro que eu tenho essa força de Deus na minha vida. Não é só quando eu escuto a palavra aqui dentro que eu saio aqui enriquecido da palavra. Não. Quando Deus, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, no meu trabalho, eu entendo que Deus está ali do meu lado, é meu companheiro. Tudo que eu for fazer, eu tenho a possibilidade e eu escolho que Deus participe da minha vida. Isso é uma recompensa de que eu estou entendendo e eu estou aprendendo o que é a palavra de Deus na minha vida. E com certeza, aqueles que estão à nossa volta, por mais que não entendam quem é Jesus, por mais que não entendam os milagres de Deus, eles vão perceber em você a diferença de ser um servo de Deus, a diferença de servir a um Deus único e servir verdadeiramente. Então, que a gente possa iniciar esse culto absorvendo e trazendo para nós esse valor que é a bênção de Deus, a palavra de Deus no engrandecimento da nossa vida. Amém?